Você aí do outro lado já pega o Kindle, porque eu duvido que você não queira a dica de hoje. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a experiência de leitura de Uma Herdeira de Mentira, que é o lançamento da Andréa Romão lá na Amazon. Vou deixar aqui no banco de informações pra vocês o link do livro pra vocês já colocarem aí no Kindle. Ele também está disponível pra leitura no Kindle Unlimited. E nessa trama a gente tem uma comédia romântica que tem realmente como ponto principal a comédia. O livro vai girar em torno da história da Bruna Souza. Ela vem de uma família de trambiqueiros. Quando ela era muito nova, a mãe dela fugiu com um caminhoneiro, então ficou só ela, o irmão e o pai. E o pai colocava ali os dois filhos para fazer alguns trambiques, afanar uma carteira, roubar uma joia. Então ela cresceu nesse meio de caminho, né, onde o pai fazia o possível para não precisar trabalhar e colocava os filhos nesse tipo de situação para que eles tivessem o que comer em casa. Então a Bruna cresceu no meio desses trambiques e como adulta também se transformou em uma trambiqueira. E ela está às vésperas de entrar no maior trambique da vida dela. O pai dela acabou percebendo, depois de ver um cartaz, uma semelhança gigantesca entre a filha e Flora, que é uma herdeira milionária que está sumida há muitos anos. A partir desse momento, ele começou a treinar Bruna para que ela se transformasse em Flora, reaparecesse, entrasse na mansão, roubasse uma coisa aqui, outra coisa ali, depois de um tempo, né, se escafedesse e deixasse que a vida deles ficasse assim um pouco mais tranquila. Bruna tá super empolgada com toda a situação, afinal, né, é o que ela faz de melhor na vida dela. Só que quando ela entra na mansão, ela percebe que as coisas são um pouquinho diferentes. Lá ela vai acabar conhecendo Magnólia, que é a tia da Flora, e que é uma senhora muito gentil e que visivelmente estava ali sentindo muita falta da sobrinha, né, que estava levando aí esse desaparecimento dela de uma maneira assim muito pesada, muito triste, muito profunda, como era de se esperar. Quando reencontra a Flora, que no caso é a Bruna, ganha uma nova luz, reacende. Tem também o filho da Magnólia, que é o Henrique. Para tudo, cometi uma barbarice. Aqui e ao longo de todo este vídeo, irei chamar o Heitor de Henrique. Então, o nome do protagonista, na verdade, é Heitor, gente. Só que eu tava muito animada, como você pode perceber, e acabei trocando o nome. Então, cada vez que eu falar Henrique, desconsidere. Eu tô falando, na verdade, é do Heitor, tá? O Henrique, ele era o melhor amigo da Flora, além de primo dela. E foi justamente com ele que a Flora desapareceu, porque eles sofreram um acidente de carro. O Henrique, ele acabou ficando desacordado e quando ele despertou, a Flora não estava no carro e não estava em lugar nenhum. E tem também o Maurício, que é o namorado da Flora desde que, ó, ela era adolescente. Então é um relacionamento aí de muitos anos. E a Bruna, ela vai ter que lidar com todas essas pessoas. Mas, gente, ela sabe tudo sobre a vida da Flora. Eles estudaram muito, todos os detalhes. Mas nem isso impede de que, né, uma pessoa ou outra acabe desconfiando de quem de fato é essa garota. Mas ela percebe que a presença dela ali naquela casa auxilia também de certa maneira, mesmo que ela não seja de fato a Flora. E enquanto ela tá lá, ela vai acabar descobrindo alguns segredos, algumas questões, e a gente vai junto com ela numa tentativa de desvendar tudo isso. Bom, gente, o livro, ele começa de uma maneira muito divertida. A Bruna, ela tem umas sacadas maravilhosas, ela faz uns comentários sobre a vida do rico, né, que assim, é fenomenal. É muito interessante como ela está lá disposta a comer. Então, tudo que envolve comida, ela vai muito sorridente. E é nisso que ela vai percebendo, né, nesse contato com as pessoas, que ela vai percebendo algumas atitudes esquisitas. E essas atitudes esquisitas vão gerando desconfianças nela, que também gera desconfianças na gente como leitor. Um ponto interessante da trama, e que de fato é o plot da história, é que a gente não sabe o que aconteceu com a Flora. A gente não sabe se ela morreu, a gente não sabe se ela desapareceu, a gente não sabe se ela foi sequestrada, a gente não sabe o que aconteceu com ela, onde é que ela está. E esse também é um medo constante da Bruna, né, de que ela de repente apareça e que o plano caia por água abaixo. Mas conforme a trama vai se desenrolando, a gente começa a suspeitar de uma coisa, de outra coisa, naquela tentativa de entender o que está acontecendo. O envolvimento entre a Bruna e o Henrique é uma das partes mais legais da trama. Começa com aquele enemies to lovers, sabe? O Henrique é muito desconfiado dela, a gente já vai percebendo ali uns jogos diferentes que geram na gente também uma desconfiancinha do Henrique, porque eu fico tipo, amado, qual que é a sua? O que é que você quer aqui neste rolê, não é mesmo? Mas eles dois tretam. Só que a gente percebe que a atração está ali desde o começo, entende? Eles estão se gostando, mas, né, tem muitas questões que estão envolvidas em tudo isso aqui e a gente vai ver como é que eles vão desenrolar essa parte. O plot twist da trama, gente,
gente do céu, eu não estava esperando mesmo. Foi maravilhoso. Até uns 50, 60% do livro, ele foca muito, né, na Bruna chegando ali, em toda essa parte de conhecer, em umas questões um pouco mais divertidas, mais puxadas pra comédia mesmo. Mas a partir de 60% da história, a trama vai ganhar um ar um pouco mais denso. A gente vai conhecer algumas questões aí que envolviam a própria Flora, né, algumas situações que ela passou ao longo da vida. E a gente vai ter muito material ali pra discussão e pra entender o que de fato aconteceu e quais foram os motivos que levaram aos acontecimentos. Então eu gostei muito dessa parte e eu acho que isso dá uma fluidez muito grande pro livro, porque na verdade no começo da trama a gente sente essa fluidez com base na forma de narrativa da personagem, né, nas descobertas dela, nas risadas que a gente dá e depois na curiosidade pra descobrir o que aconteceu. Não é um livro longo, é um livro de 256 páginas, então é um livro que você lê super rápido, mas é uma história que você consegue se envolver. É uma protagonista que ela tem esse ar meio vilanesca, né, já que é uma trambiqueira, ela tá ali pra roubar, mas que você tem uma empatia com ela e a forma como ela conta a história pra você faz com que você torça até pra que no final dê tudo certo, sabe? Então eu gostei muito de como foi desenvolvida essa parte da história e de como a gente se apaixona pela protagonista. O Henrique é um mocinho que no começo a gente fica naquela de tentar entender qual é a dele, desconfiando realmente, mas gente, ele ganha o nosso coração. Ele é um mocinho que é muito intenso, é um mocinho que é divertido, que às vezes deixa o muro cair, depois reconstrói o muro ali, mas que a gente consegue compreender ele enquanto a leitura tá acontecendo. E eu achei a história como um todo muito gostosa de acompanhar. Então é um romance, gente, muito bom de ler, daqueles livros assim que você lê numa sentada, que te tira boas risadas, mas que também te faz pensar, né, em algumas questões. É um livro assim que eu terminei no piscar de olhos e quando eu finalizei eu fiquei, nossa, eu queria que tivesse assim vários spin-offs, sabe? Vários contos pra eu descobrir como é que tá a história dessa galera toda em várias fases aí da vida. Tem personagens secundários maravilhosos. A Magnólia, que é uma senhorinha assim que o coração da gente palpita. Tem o Lucas, que é o irmão da Bruna e que é aquela criatura sem noção que é impossível de você não dar boas risadas. O próprio Henrique, tem o Edgar, que é o pai da Bruna também, que é um personagem muito interessante. Então, apesar de ser um livro de mocinhos e vilões ali, na verdade, é toda uma história de gente divertida e que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Então, como eu falei pra vocês, o link tá aqui, se vocês quiserem conhecer mais dessa trama. Depois me conta o que é que vocês acharam, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo então. Um beijo e até lá. Tchau!